cá, deixa eu trazer um assuntinho aqui, eleição 2026. O que está acontecendo? O Centrão está pressionando o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, para definir um sucessor para a corrida presidencial do ano que vem, porque tem um medo que essa demora na escolha favoreça a retomada do presidente Lula e tudo mais. Tarcísio, fala a verdade, Clarissa. Não minta para mim, minha amiga. É Tarcísio? Porque o povo, ninguém responde isso com assertividade. Eu acho que é porque não tem assertividade ainda, Elisa, e eu já vou te explicar o porquê desse sentimento. Quando a gente conversa com líderes do Centrão, está muito claro neste momento. Eles querem Tarcísio de Freitas, querem uma nomeação rápida do governador de São Paulo como homem que vai herdar o legado político de Jair Bolsonaro para concorrer ao Palácio do Planalto no ano que vem. Mas ainda existe uma turma, inclusive no entorno ali do governador de São Paulo, que vê isso tudo com alguma resistência. Por quê, Elisa? Principalmente aquele pessoal que acaba tendo algum vínculo com a máquina pública aqui em São Paulo, tão bem incorporados à política regional, onde o governador está muito bem consolidado, muito bem avaliado. Porque estão enxergando uma retomada do presidente Lula em termos de popularidade e enxergam no movimento de Tarcísio de Freitas para uma candidatura presidencial um movimento com uma certa dose de risco. E existe, de fato, esse risco. A gente está falando de um presidente que vai disputar a reeleição e a potencial candidatura de um governador que teria que abrir mão de uma reeleição muito favorável. Porque está com a popularidade bem boa, né, o Tarcísio aqui no estado. Então, no entorno de Tarcísio de Freitas, a gente vê muita divisão. Eu conversei só nas últimas semanas com várias pessoas que de um lado dizem, tá vendo, ele está dando todas as sinalizações, olha, nacionalizou o discurso, conversou com Jair Bolsonaro, vai para Brasília para discutir a anistia, está colocado, é ele o candidato. E ao mesmo tempo conversei com gente muito próxima do governador que diz, olha, Clarice, ele precisa fazer esse gesto, porque é claro que ele quer ser uma figura identificada com o legado de Jair Bolsonaro. Mas ele também está apenas demonstrando lealdade. Tem esse ponto de lealdade também colocado. E esse pessoal fala, olha, abrir mão de uma reeleição quase certa para o governo de São Paulo, para uma eleição incerta, então tem gente que defende que ele espere até mais para frente. Até pelo menos ali o começo do ano que vem, mais próximo do prazo eleitoral ali, exigido pela lei eleitoral para que ele se lance candidato. O Lula também empurrou muito, né? Só que era outro cenário, né, Clarissa? Porque é o Lula. Não, de repente veio o Fernando Haddad, que inclusive perdeu para Jair Bolsonaro. Só que era um outro cenário, né? E, inclusive, tem muita gente que associa o desempenho ruim de Fernando Haddad naquela eleição à demora do presidente Lula em passar o bastão. Da demora. E, curiosamente, tem algumas dessas fontes que são as mesmas do Centrão com quem eu estou falando agora, tá? Que antes estavam do lado do Lula. Só uma curiosidade, mas enfim. E que olham e falam, tá vendo? Lembra quando aconteceu com o Lula lá atrás? Não demorou, foi bom. O Haddad acabou não se saindo tão bem na eleição, talvez pudesse ter se saído melhor se tivesse sido anunciado antes. E defendem que Jair Bolsonaro faça a mesma coisa. Qual que é o risco para Jair Bolsonaro? Ele precisa preservar o capital eleitoral nas suas mãos. Perfeito. E esse é um desafio grande neste momento para o ex-presidente, Elisa, porque ele precisa saber encontrar o momento correto, escolher o nome correto para endossar. Caso contrário, ele pode ver esse poder se dissipar na mão de outros. Então, não é uma decisão fácil de ser tomada.